Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Desenho Realista. Nessa aula a gente vai aprender a desenhar esta boca com dentes, fazendo brilho aqui nos dentes, bastante textura. Então a gente está usando aqui o Fabriano 4L. Aí eu já marquei, pela minha referência que tem aí com vocês, eu marquei aqui já todas as partes que vai ter textura. Vocês já deixam tudo marcado. Como eu já falei com vocês, aqui no curso a gente não aprende a fazer esboço. O esboço a gente já faz ele daquelas formas lá que eu passei. A gente não cria ele aqui não. Então como a gente já passou todos os riscos, a gente já vai começar fazendo as texturas. Nessa aula eu vou usar esse lápis aqui, Derwent Onyx, o Dark, né? Então é esse lápis aqui que a gente vai usar. Ele é usado para a gente já começar a fazer essas marcas de textura aqui do desenho. A gente vai vir fazendo bastante textura aqui antes, deixando bem marcado, para poder... Depois a gente vai vir trabalhando a textura por cima aqui, tá? Aqui eu tenho que passar ele bem escuro. Vou vir fazendo essa base todinha aqui nele, tá? Nosso desenho já... Cada desenho a gente faz uma etapa diferente. Igual esse aqui a gente já começa fazendo algumas texturas aqui na base dele já. Antes a gente já tinha desenho que a gente começava fazendo com H, né? Fazendo a base. Esse aqui não, a gente já começa fazendo texturas. Vai marcar bastante textura aqui. Repare que eu vou fazendo movimentos bem curtinhos e vou fazendo várias marquinhas. Esse lápis é bem escuro, porém o grafite dele ele se forçar muito ele costuma quebrar a pontinha, se ele estiver bem afiadinho. E para fazer essa textura, o lápis tem que estar bem afiado, tá? Bem pontudo. Porque a gente consegue chegar bem aqui nos efeitos que a gente quer. A gente vem continuando aqui fazendo. Essa parte que a gente está fazendo de textura aqui, ela tem que ser bem escura. Por isso que tem que estar com a ponta bem fininha e você apertar bem, para depois que a gente for colocar a camada de grafite aqui em cima, ela não sumir. Então, igual eu já passei para vocês naquela aula de textura, explicando a fazer textura, eu vou fazendo pequenos pontinhos. Vou fazendo vários pontinhos, tracinhos assim, ó, até juntar todos e formar a textura. E aqui eu vou fazendo alguns risquinhos e vou fazendo batidinhas até formar uma textura. Ela não pode ficar sempre certinha, ela tem que sair assim mesmo, ó, bem torta. E essa parte que tem que ser bem escura de dentro. Aqui, ó, a de baixo aqui, e eu continuo fazendo pontinhos, tracinhos. Vou colocar um papel aqui para não ficar encostando aqui, e vocês vão sempre reparando a referência e vão fazendo esses tracinhos que vocês estão vendo aí. Nossa referência é uma qualidade muito boa, porque se não for qualidade boa, a gente não consegue enxergar essas texturas. Então por isso que eu escolhi uma bem definida mesmo.
Então o que a gente tem que fazer nessa primeira etapa são esses pontinhos, essas marquinhas. E depois a gente vai vir reforçando também. É um trabalho bem detalhado, a gente tem que ter muita calma para não querer fazer correndo. Como não tem jeito de a gente copiar todas as marcas, algumas a gente vai criando também. Sempre com a mão balançando, ó, para fazer uns risquinhos mais tremidos. E apertando. Dessa forma, a gente vai criando a textura aqui, ó. Não preocupa em copiar todos, não, porque do jeito que a gente for fazendo assim, ó, olha como é que já vai dando bastante textura. Essa primeira parte aqui é a mais importante do desenho. Então essa parte aqui, quanto mais torta que ficar essas linhas, essas marcas, é melhor. Aqui já é diferente de contorno. Aqui não tem que ficar certinho. Repare que eu vou fazendo várias marcas, ó. E alguns lugares eu tenho que apertar bem. Igual aqui, ó. Essas marcas assim, ó. A gente tem que apertar bem, ó. Eu vou forçando bem o lápis aqui. Para depois ficar esse fundo aqui. E a gente vai continuando, fazendo marquinhas, só bem tortas. Aí começa algumas de lado assim, ó. É na vertical. Vou fazendo pontinhos. Como eu expliquei na aula de textura, como fazer textura, só a introdução da textura, né? Eu mostrei para vocês que tem textura, que a gente vai fazendo bolinhas, pontinhos, até formar esse fundo, essa base aqui, ó. E a gente vai olhando, ó, umas para cima. Essa parte de cima aqui, ó, pode fazer batidinhas, vários pontinhos. E ele vai, até você colocando vários um por cima do outro, ele vai formando. Igual aqui, tem algumas marquinhas para cima, bem pequenininhas. Não precisa se prender também tanto a referência ao nosso favor, você vai olhando e vai fazendo mais ou menos igual você está vendo. Não tenta... Ah, mas essa marquinha aqui ficou diferente da outra. No final, no montante, vai ficar legal fazendo dessa forma. Aqui embaixo eu tenho que apertar bem. Posso voltar onde eu já fiz, escurecer mais um pouco, fazer mais texturas. São camadas de texturas, uma em cima da outra. E a gente vai seguindo. Eu adianto aqui o vídeo porque essa parte é toda assim, ó. Então vai ficar a mesma coisa, o vídeo vai ficar com 2, 3 horas. Para desenhar uma boca dessa é na média de 4 horas. Então imagina um vídeo aqui de 4 horas. Né? Então o básico dessa parte aqui é isso aqui, ó. Pontinhos, risquinhos, embaixo eu aperto bem. E a gente vai seguindo. Vou fazendo batidinhas. Alguns desses riscos, ó, tem que ser bem mais forte, para ele ficar bem marcado. Vou fazendo pontinhos. E dessa forma a gente vai seguindo. Aqui aperta bem. E essa parte agora já vai fazendo a voltinha pra cá, ó. Aí vai fazendo essa voltinha da boca aqui. A gente vai seguindo.
sempre olhando a referência, coloca a referência, imprime numa qualidade boa e coloca ela do seu lado. Esses riscos vocês podem treinar bem também antes, fazer esses riscos todo torto assim, ó. A gente vai tremendo bem a mão, fazendo bem. Não pode ficar uns riscos certinho. E vai a sequência de textura que vai formar pontinhos, risquinhos, risco na diagonal, risco na vertical. Repare que não tem nenhum parecido com o outro. Volto aqui, eu escureço mais um pouquinho. Faço mais camada em cima de onde eu já tinha feito. Mas que já vai ficando bacana o desenho, ó. E o nosso trabalho é esse aqui, ó. Fazer essas marquinhas. Tem marcas que não... Você vê que ela é toda fora de sentido aqui, ó. Fazendo pontinhos. Sempre apertando o lápis para ficar mais escuro, tá? Não pode ficar muito clarinha essa parte aqui, ó. A pontinha fininha. E eu volto também onde eu já fui, ó. O importante é ter bastante marca. Elas sempre aleatórias aqui, ó. Ó, vou voltar aqui já, ó. Fazer mais pontinhos. Vou fazendo batidinhas mesmo. E vou preenchendo essa parte todinha. A mão tem que tremer mesmo. Ela vai... Você fica com a mão trêmula, vai subindo, ó, fazendo uns movimentos bem aleatórios mesmo. E sempre mais grafite nessas partes aqui, assim, ó. Depois você vai tirando lá em cima, não pode ter muito não. Porque a gente tem que fazer essa sombra embaixo aqui. Aqui já é mais grafite. E fazendo a voltinha aqui da boca aqui, ó. Eu quis passar essa boca porque ela tem bastante textura. Então se a gente conseguir fazer ela aqui e ficar boa, a gente consegue fazer praticamente todas as bocas. Então é treinar bastante ela, porque aí você consegue fazer as outras mais simples. Então a gente já começa treinando um exercício bem mais complexo. Como é que eu vou já formando bastante pontinhos, risquinhos, ó, bolinhas. Fazer algum risquinho na vertical. Ele trêmulo. Sempre ele... Nunca vou ficar fazendo risco reto aqui. Tá bom? Quanto mais ele fora de sentir todo torto, e vai ficar melhor aqui no desenho, olha só. Parou. Espera parar de balançar. Continua esperando. Continua esperando. Agora a gente vai pegar o pincel com cerda dura. A gente vai dar uma impregnada nessa parte mais escura aqui, ó. Para fixar mais essa parte do desenho aqui, ó. Fixar o grafite ali. Deixar bem escuro e fixar. Agora a gente vai pegar o lápis B e vamos começar a preencher essas partes aqui, ó. É só preencher com grafite só.
sem apertar. Essa parte aqui você deixa mais suave, não aperta. Vai colocar grafite aqui. Por isso que quando a gente começou a fazer, eu falei para apertar bem o grafite aqui, esse primeiro, esse lápis aqui, ó. Vou deixar ele na descrição para vocês poderem comprar. Então a gente tem que apertar ele bem. E agora a gente vem passando aqui e vem tirando as marcas na beiradinha com esfuminho. Por isso que eu não forço o lápis aqui na beirada. Eu vou passando esfuminho também aqui no desenho. Para tirar as marcas aqui, algumas marcas. Ele não ficar muito marcado. Vou tirando bem as marcas aqui. E continuo fazendo esse trabalho. Eu vou passar nele todinho. Não estou apertando. E não posso deixar riscado não. Eu vou passando com o lápis mais deitado um pouquinho. Aqui eu faço alguns pontinhos. Não deixo uma linha demarcada aqui não. Fazendo alguns pontinhos. Vou fazendo ele e andando para frente, ó. E aqui eu vou preenchendo, repetindo com o lápis deitado e a ponta um pouquinho gasta. Vou colocar grafite na boca todinho. Em alguns lugares eu coloco um pouquinho mais e venho trabalhando. Então, pessoal, aqui eu adiantei o vídeo que eu só tô pondo grafite aqui só. Continuando com o B. Não tô fazendo nada demais não. Só colorindo mesmo, passando grafite. Então, por isso que essa primeira parte que a gente fez com aquele lápis que eu mostrei para vocês, fazendo essa textura todinha, com muita calma, por isso que essa primeira parte é a mais importante. Depois a gente só vem complementando, a gente vem fazendo as texturas. Somente isso. E nas beiradinhas aqui, ó, a gente vem passando esfuminho para tirar bem a marca. Depois que fez essa primeira camada de bastante textura, é só vir fazer uma camada aqui por cima. Com B. Então já está bem adiantado aqui, ó. Agora a gente vai vir com 2B, com a ponta bem fininha e o esfuminho. A gente vai fazer mais marcas aqui em cima. Só algumas texturas. Alguns pontinhos, a mesma coisa que a gente já tinha feito. Só que, porém, a gente vai aumentar essas marquinhas, ó. Fazendo pontinhos. É a mesma coisa que a gente fez na primeira camada. Porém, a gente vai aumentar um pouco aqui, ó. Fazer mais pontinhos aqui. Mais risquinhos. Só que vai ficar com a camada um pouquinho mais clara. Então isso que dá um efeito legal no desenho. Essas camadas que dá. Não tem muito segredo. O segredo é vir fazendo textura. Depois vem e faz mais texturas. Olha como é que aqui já tá um pouco sem textura. Porque só fiz aquela primeira. Eu venho e vou fazer mais. Estou reforçando o que eu já tinha feito. É um trabalho muito minucioso, mas no final ele fica bem bacana. Tiro um pouco as marcas com esfuminho. Não sai passando tudo não, tiro alguns lugares só. Olha como é que ele já vai formando
bastante textura. E esse 2B a gente não pode sair colocando em todos os lugares não. A gente vai aumentar texturas onde está mais escuro. Vou fazer mais alguns pontinhos. Aqui eu já faço mais levinho. Onde está escuro, eu posso apertar ele mais um pouco. Continuo fazendo a mesma coisa que eu já tinha feito. São pontinhos, risquinhos. Esse lápis que a gente fez da Derwent, você pode passar ele, que ele continua, ele fica fixo assim, no lugar que você passou. Até que eu estou fazendo camadas em cima aqui, ele não está nem alterando. Ele continua do mesmo jeito. Eu já passei esse fuminho aqui, ó. Vou passar esse fuminho para você ver, ó. Eu passo esse fuminho onde eu passei ele não altera nada. Ele mancha dos lados, mas não tira a marca dele. É a mesma coisa que você passar o grafite e colocar o verniz fixador. É o mesmo trabalho, ó, fazendo textura onde já tinha feito. É um trabalho de muita calma, tá? Muita paciência. Como é que já vai formando mais, a textura vai aumentando aqui. Como essa parte aqui é mais escura, eu já posso aumentar um pouquinho mais. Só que nesse meio aqui, ele já é mais claro. Então vou fazer uma textura mais clarinha, não vou apertar aqui o lápis. Vou fazer ela mais clara um pouco, ó. Meu movimento aqui é pontinhos e risquinhos, ó, sendo um perto do outro. O desenho realista ele é formado de camadas, por isso que forma esse efeito. Se eu estivesse fazendo tudo com lápis só, não teria como fazer esse realismo aqui. Aqui já aperta mais. Agora eu venho com o pincel também, tirando um pouco as marcas de alguns lugares, impregnando o grafite aqui, ó. Quando eu passo ele, eu consigo escurecer um pouco e impregno o grafite aqui, ele vai escurecendo e vai escurecendo essa parte também, deixando bem pretinha. Deixa bem firme ali, ó, bem escuro. E eu continuo aqui, ó, fazendo mais marquinhas. E esse cantinho, eu vou puxando alguns fiozinhos, ó, algumas marquinhas assim nesse sentido. Não pode exagerar também para não ficar feio. E eu vou só, algumas partes eu aperto mais, ó, fazendo a mesma camada que eu já tinha feito. Porém, ela mais clara em cima desse do escuro que eu já tinha feito, ó. Pontinhos. Escurecer mais embaixo um pouco. A gente já vai terminando essa primeira parte aqui. Depois eu posso voltar, reforçar algumas partes mais escuras e fazer alguns brilhos com a borracha, mas isso aqui eu vou fazer por último. Igual eu falo com vocês, eu gosto de fazer os brilhos e reforçar alguns tons quando a gente já está terminando o desenho. Já vou para a parte de baixo da boca já. Ó, só reforçando alguns pontinhos.
reforçar essas marcas mais escuras, ó. Então, como é que eu reforço ela bem? Faço dos lados dela um pouquinho. E alguns lugares perto, outros eu deixo mais clarinho. Então a gente já vai para a parte de baixo, depois a gente volta aqui e faz mais alguns brilhos, tá? A parte de baixo, eu vou continuar com 2B e vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Porém, aqui em cima eu fiz com esse lápis, que ele é mais escuro. A parte de baixo da boca, ela é mais clara. Então eu vou fazer com 2B, essa ranhurazinha assim, ó. Porque ela é mais clara. Vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz em cima. Alguns risquinhos. Alguns pontinhos. Mesmo trabalho minucioso que a gente tinha feito. Fazendo algumas... Igual na aula que eu ensinei vocês de textura, pontinhos, risquinhos, bolinhas, até formar ela todinha aqui, ó. Sempre no sentido aqui da boca certinho. Então, como eu já tinha marcado na referência, fui marcando no esboço, eu já tenho elas aqui onde vai ser mais ou menos, ó. O que eu vou fazer agora é criar algumas, fazendo um movimento aqui, ó, que eu já tinha feito lá em cima. E eu vou formando aqui, ó, a textura. Bolinhas, risquinhos. E vou deixando espalhado aqui assim, ó. Eu não posso deixar aqui todo cheio de grafite. Eu tenho que deixar umas partes mais soltas para dar esse brilho da boca aqui. Aí quando chega em alguma marca que você vê que ela está mais nítida, eu aperto mais aqui, ó. Eu tenho que deixar ela aparecendo mais, igual tá aqui, ó. Eu tenho que apertar ela mais, que aí eu deixo ela destacando das outras aqui. As outras não. As outras é só risquinho mais clarinho e pontinhos. Até formando aqui o que eu quero. Tá vendo como é que eu destaco alguns? Eu tenho que fazer isso. E continuo fazendo pontinhos e deixando espaçado. Até formar ele todinho aqui, a boca toda. Isso aqui eu já vou destacar um pouco mais. Repara que é o mesmo trabalho que eu fiz em cima. Essa primeira camada já mais marcada. O que eu estou fazendo aqui é reforçar essas partes. Vou reforçando todas as partes que eu vejo que é mais marcado e venho só preenchendo, fazendo movimentos curtos. Soltando alguns espaçozinhos, alguns lugares eu forço um pouquinho mais, ó, até chegar lá embaixo, essa primeira camada ainda. E igual eu fiz aqui em cima, ó, eu vou marcando as linhas mais fortes, ó. Eu continuo com 2B. E com 2B mesmo, eu vou fazendo essas marquinhas, ó. Vou preenchendo aqui já de uma vez. Essa primeira parte não tem muita coisa que fazer não, eu só reforço. Essas partes depois vem cobrindo aqui, ó. Soltando alguns espaçozinhos.
movimentos bem curtinhos. Alguns lugares eu aperto um pouquinho, ó, e vou fazendo a textura. Depois que a gente vai vir fazendo mais acabamento aqui. Nós temos que ver, separar essas marquinhas para dar esses efeitos aqui, ó. Só isso. E olha como eu vou preenchendo. Dessa forma que eu vou preenchendo, ele já vai fazendo algumas texturas. Soltando alguns espaços e vindo marcando alguns outros, ó. Repare que quando eu vou passar o grafite aqui, onde eu apertei mais, ele continua a marca. Só vocês reparar bem onde eu estou fazendo mais textura. E essa parte aqui já não pode ser com a ponta fina não. Aí eu viro aqui porque ele já está mais gasto do outro lado aqui, eu virando ele. Aí eu já venho fazendo a textura com ele mais deitado. Repara que ele vai ficar marcado, vai continuar marcado. Nosso trabalho é esse, marcar bem a textura. Por que eu estou fazendo com lápis mais claro? Porque essa parte de baixo ela é mais clara que a de cima. Fazendo a voltinha. Fazendo o mesmo movimento, ó, vou finalizando essa parte aqui. Fazendo pontinhos, tracinhos, até formar aqui, ó. Alguns lugares eu aperto um pouquinho. Lápis deitado. E vou finalizando só essa parte aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o lápis B com a ponta bem fininha e vou fazer igual eu fiz lá em cima. Lá em cima eu não tinha feito, marquei igual marquei aqui. Voltei com outro lápis depois e vim reforçando todas as marcas e passando esfuminha em alguns lugares. Eu vou fazer a mesma coisa agora. Agora eu estou com o B, o lápis um pouco mais claro. Porém, agora eu posso apertar um pouquinho mais e fazer as texturas que eu queria fazer. Vou reforçar as texturas. Fazendo pontinhos, a mesma coisa. Vou fazendo ele todo igual eu fiz ali em cima. Eu vou reforçar. E os tracinhos eu vou reforçar aqui também. Porém, eu tenho que deixar ele todo sem forma, sem um contorno definido. Aí vem com esse fuminho, tira um pouco algumas marcas. Aliso alguns pontos. Então o nosso trabalho é esse, a gente vem reforçando as texturas que a gente já tinha feito. Fazendo pontinhos. Por isso que é um trabalho demorado. É porque aqui eu adianto, mas uma boca dessa bem feita é na faixa de 4 horas para fazer. Então a gente vem continuando fazendo esse mesmo trabalho. Reforçando alguns pontos. Fazendo pontinhos.
Com o lápis deitado eu forço algum ponto maior para dar essa sombra. Quando eu reforço com o lápis um pouco mais claro, eu consigo ter domínio aqui da tonalidade que eu vou querer. Se eu quiser apertar mais, eu vou conseguir fazer uma textura mais escura, em cima de onde eu já tinha feito. Olha que bacana que vai ficando. Alguns lugares eu tiro bem a marca. Outros que eu não quero tirar muita marca, eu venho com pincel de cerda macia. E passo alguns lugares que eu não quero tirar muita marca. Eu só quero alisar, mas não quero tirar muita marca. O esfuminho eu passo onde eu quero tirar bem a marca. Deixar bem lisinho. E continuo fazendo o mesmo trabalho. Pontinhos, alguns lugares eu subo apertando um pouquinho mais. Eu faço com lápis mais claro, porque além dele escurecer, ele vai alisar também. Se eu colocasse um lápis mais escuro aqui, eu conseguiria escurecer, mas ia ficar mais poroso. Aqui eu já consigo alisando também. Sempre no mesmo sentido. Vou reforçando algumas texturas. Igual aqui, eu fiz movimento para um lado, para o outro, pontinhos. Aqui é a mesma coisa. Vou reforçando ela todinha até chegar no lado de lá. Vocês têm que acostumar a fazer camada em cima de camada. Quando a gente faz camada em cima de camada, a gente consegue fazer os efeitos que a gente quer. Quantas camadas já vieram aqui? Tá vendo? Já fiz uma, fiz a segunda e estou fazendo aqui de novo por cima. Fazendo mais pontinhos por cima. E o peso da mão, a gente controlar. Eu aperto, tiro um peso da mão, faço mais clarinho. Temos que fazer também alguns tracinhos na vertical. E assim a gente vai formando o desenho. Venho com os esfuminho, tiro as marcas aqui do lado, desfocando. Passo alguns pontos também para desfocar um pouco. A gente vai continuando. O movimento é sempre assim, ó. Tracinhos, pontinhos. Alguns lugares eu já preencho mesmo. Depois a gente volta aqui embaixo, a gente vai melhorar mais ali ainda. Agora com H, vou passar ele deitado e vou preencher o dente aqui todinho. Deitado para não ficar marcado, tá? Então a gente vai preencher todos os dentes com H aqui, ó. Cuidado para não ficar muito marcado e manchar, né? Você tem que passar a mesma tonalidade aqui, ó, que tá aqui,
em todos os dentes. Não passa com ele com a ponta muito fina não, porque senão ele vai rabiscar demais, tá? Tem que ficar bem lisinho. Aqui, separando um dente, você pode apertar um pouquinho mais para deixar demarcado. Aqui a mesma coisa. Eu vou deixar, tô apertando um pouquinho mais só. Aqui também. Esses daqui a gente pode deixar um pouquinho mais escuro, tá? Com o mesmo lápis, só que a gente aperta um pouquinho mais, mas tomar cuidado para não ficar muito forte, tá? Vou voltar nesse aqui, vou dar mais uma escurecidinha também, apertar um pouquinho mais. Se precisar, depois a gente passa o HB também nele, tá? Só isso, a gente não toma muito cuidado para não ficar uma parte manchada, sem querer aperta um pouquinho, a mesma tonalidade nele todinho, tá bom? Depois que eu passei aqui nele todo, eu vou vir agora com papel e vou passar bem suave para alisar ele todinho aqui, ó. Toma muito cuidado para não ficar manchado, tá? Estamos fazendo um movimento circular e deixar bem lisinho. Aqui eu só encosto um pouquinho. Agora com o próprio H, eu vou reforçar alguns pontos. Se precisar, eu vou vir com HB. Mas só o H por enquanto eu acho que já vai dar aqui para mim. Eu vou escurecer aqui. Vou marcar alguns pontos de sombra aqui, ó. Eu quero que fique bem lisinho. Aí eu vou vir com o esfuminho e vou tirando um pouco as marcas também. Posso pegar um pouco do grafite que está do lado aqui, ó, sujar ele e escurecer bem ali. Vou continuar aqui fazendo nesse outro. Fazendo mais nos cantos que tem mais sombra. Eu vou passar um pouco de HB para ver se vai melhorar, que vai escurecer um pouquinho mais. Porque esses dentes, ele é mais escuro, esses cantos aqui, ó. O HB agora vai me atender aqui, que ele vai escurecer mais aqui, ó. Porque o H, é isso que a gente tem que ver. Se a gente precisar de um lápis mais escuro, a gente vai pegando. Mas a gente tem que testar primeiro também, para não sair colocando o lápis errado, tá? Fazendo movimentos curtos e vou escurecendo aos poucos. Por isso que eu comecei com H. Mas aqui a gente já vai poder vir direto com HB, tá? Com esse fuminho, eu vou tirando bem as marcas que eu já tinha feito. Vou suavizando. E vou fazer essa parte mais escura, eu vou fazendo ele todinho. Vou reforçando algumas partes aqui, tá? Eu vou separando agora os dentes, ó. Forçando um pouco mais aqui. Para dar essa sombra aqui, ó. E vem trazendo um pouco de grafite. Bem clarinho para escurecer aqui um pouco. E depois eu consegui dar brilho aqui, ó. Algumas partes do dente é um pouquinho mais escuro. Como muitos pensam
que dente é todo branco, mas não é. Ele tem sombras, ele não... Você tem que fazer brilhos nele, por isso que você tem que colocar grafite. Aqui eu vou alisando com bastante cuidado, para não ficar marcado. E essa parte aqui é a mesma coisa, a gente coloca grafite e depois vai separando. Eu já vou fazer esse lado de cá. Tava com H, mas a gente já pode usar o HB direto, tá? E essa parte aqui, esse dente a gente pode deixar um pouquinho mais escuro, porque ele tem mais sombra. Então a gente tem que separar ele desse outro aqui, ó. A gente vem e reforça aqui a sombra. Apertando um pouquinho mais para dar uma sombra. Ele tem uma sombra um pouco maior aqui. Então a gente tem que reforçar ela aqui, ó, deixar mais marcada. Eu venho e já aperto aqui também um pouquinho mais para separar essa sombra aqui. Eu tenho que separar um dente do outro. Esse aqui já é mais escuro um pouco. E a gente vem com esse fominho e tira as marcas aqui, ó. Deixa lisinho. A gente separa um dente do outro fazendo sombras. Tá vendo como é que ele já vai pegando forma? Depois que a gente escureceu bem os cantinhos, todos os cantinhos aqui, a gente já alisa bem com esse fuminho, deixa bem lisinho. Toma cuidado para não ficar manchado, só isso. A gente não pode deixar ele manchar. Aí a gente só reforça alguns pontos, ó, igual separando os dentes um do outro. A gente vai colocando grafite aos poucos e vai vendo onde que a gente pode escurecer mais e vai tirando as marcas com os fuminhos. Agora, já para a gente ter uma noção do brilho do dente, alguma coisa assim, a gente já vai deixar tudo preto aqui, ó, com lápis 4B. Já vai deixar bem escuro aqui. E agora a gente já vai começar a ter noção do que a gente vai precisar de colocar de brilho e sombra. Porque quando, não sei se vocês lembram, quando eu já falei com vocês, que quando a gente escurece um ponto, o brilho aumenta. Então agora a gente vai ter a noção do brilho do dente aqui. Vem com bastante cuidado aqui para não passar fora o dente aqui, ó. A gente vai com bastante cuidado fazendo ele todinho aqui, ó, certinho. Porque se eu errar aqui, vai depois ficar ruim para consertar. Bem devagarzinho, a ponta bem fininha. E eu vou contornar aqui do lado do dente aqui todinho, ó. Contornando e vou preenchendo. Toma muito cuidado, tá, pessoal? Ó, vou fazendo com bastante calma. E vou até chegar lá em cima aqui, ó. Cheguei aqui, eu já vou posicionando bem a minha mão aqui para não errar o movimento. E vou fazendo a volta. Tem que apertar bem para ficar bem escuro. E vou fazendo a parte de baixo também, ó. Depois que eu fiz tudo, eu só venho no meio aqui, ó, preenchendo. Vou preenchendo todinho. Até chegar no lado de lá, tá? Ponta bem fininha.
com bastante calma e a gente vem fazendo. Do lado de baixo a mesma coisa. Feito essa parte toda, a gente só vem no meio aqui agora, ó. A gente vem no meio agora só preenchendo, só isso. Essa parte aqui não tem segredo não, porque não tem camada, a gente só vem mesmo, só treino de fazer certinho essa beirada aqui, tá, gente? Agora que eu já passei o 4B aqui, eu vou passar o pincel bem para impregnar e eu passo um pouco ele para baixo aqui também para dar uma esfumaçada ali, ó. Tem que impregnar bem ele ali. Em cima também eu tiro um pouco as marcas. Agora com o 4B eu continuo agora, a gente já vai começar a finalizar nosso desenho. Vou dar uns toquezinhos em alguns lugares que tem que ficar mais escuro um pouco. Só uns toques só para... Esses toques mínimos a gente consegue fazer nosso desenho ficar diferenciado. Eu vou escurecer alguns pontos, reforçar aqui algumas partes escuras. A gente já está bem finalizado, está bem adiantado aqui já, tá? Então a gente já vai vir com caneta borracha. E a gente vai começar a dar brilho para a gente finalizar ele. Vou reforçar só alguns pontos. Então, pessoal, só para a gente já começar a relembrar o que a gente fez, olha só, a gente tem que fazer várias camadas para chegar no que a gente quer. Então, por isso que eu falo que desenho realista é paciência, tá bom? Vou tirar bem a marca aqui de alguns pontos que eu fiz, ó, passando o pincel. É o de cerda dura mesmo, para tirar bem a marca, tá? Então a gente vai fazendo camadas até a gente chegar no ponto que a gente quer. Vou reforçar só alguns pontos e vou tirar bem as marcas dele ali. É igual o dente aqui, ó. Eu fui fazendo camadas até ele dar esse toque aqui, ó, de brilho, de ficar lisinho. Então a gente vai fazendo ele aos poucos. Nos cantinhos a gente tem que separar um dente do outro, fazendo sombras. Então a gente trabalha dessa forma. Agora eu só estou fazendo reforçando alguns pontos aqui, tá bom? Continuo com 4B. Essa parte de baixo aqui, ela tem um pouco mais de sombra, vou reforçar também. De acordo que a gente vai vendo a nossa referência, a gente vai ajeitando alguns pontos. Então já vou fazendo aqui, ó, deixar um pouco mais... Só essa parte de baixo aqui, só uns toquezinhos. Tô com 4B mesmo. Para escurecer alguns pontos. Não posso também carregar demais. Vou fazendo de lado. Depois vou subindo um pouquinho, fazendo pontinhos. De acordo a gente vai ajeitando. Passar um pouquinho de esfuminho para tirar a marca. Agora a gente leva para lá, dando mais uma escurecidinha, só um pouquinho. Fazendo textura. São várias texturas, uma
camada em cima da outra até a gente chegar no ponto que a gente quer. Se precisar depois também, vocês voltam, porque o desenho a gente tem que sempre voltar nele, fazer mais marcas. Na aula aqui, a aula, se a gente ficar mexendo demais, a aula fica muito longa. Apesar que os vídeos já são bem grandes, então para a gente pegar bastante detalhes, né? Então olha só, já reforcei bem aqui. Vou tirar um pouco as marcas. Agora a gente já vai vir fazendo brilhos. A gente já vai começar a dar uns toques de brilho aqui. Vou pegar a 3.8 e vou fazendo algumas marquinhas do lado dessas sombras. Onde eu fiz sombras, eu vou dar um toquezinho de brilho. Vou fazer alguns porozinhos brancos. Eu faço a sombra e depois vem dando toques do lado dela. Eu não posso sair carregando aqui de brilho não, tá? Fazendo alguns tracinhos. Se eu carregar demais aqui, fica feio. Em algum lugar eu só dou faço só um pontinho. Vou carregando alguns brilhos. Vamos fazer lá em cima agora. Alguns eu faço aleatório, não faço do lado da sombra não. Então o nosso trabalho é esse, fazer camadas. Aqui eu só vou fazendo brilhos mesmo. Como tem muita camada de grafite aqui, eu tô apertando bem, tá? Ó, do lado do brilho, do lado da sombra, eu vou fazendo alguns toques. Alguns eu aperto mais, ó, só pontinhos mesmo. Então, pessoal, o nosso trabalho é esse, a gente vai fazendo texturas até formar. Às vezes não vai ficar 100% igual, mas os efeitos que tem, a gente consegue fazer, ó. Igualzinho a gente não vai conseguir, é difícil. Agora eu já vou começar a vir pro lado do brilho aqui, ó. Essa parte de baixo aqui dela. Aqui, ó. Fazer só um toquezinho. Então a gente já está finalizando essa parte. Agora eu vou começar a pegar no dente aqui, ó. Vou fazer brilhos com a caneta borracha também. Esse aqui tem que tomar muito cuidado, porque é só toques de brilho aqui, ó. Senão estrago também o desenho aqui, ó. Então eu tenho que estar com a caneta borracha bem limpinha, ela com 45 graus aqui, o chanfro aqui, ó. E venho fazendo alguns toques. Vou pegar aqui a minha escovinha e vou passando e vou limpando ela.
Então olha só, todo lugar que tiver brilho, eu vou só encostar e vou fazendo aqui, ó. Com muito cuidado, tá? Essa parte tem que ser com bastante leveza e no ponto certo, senão estraga o desenho aqui, ó. Você pode voltar e fazer de novo, mas você vai ter que pegar, colocar o grafite aqui todo de novo. E a gente vai só marcando os pontinhos, ó. E olhando bem a referência. Agora a gente já vem descendo, fazendo toques para ele nessa direção. Alguns lugares você aperta mais a borracha, outros você só deixa só de levinho. Aqui são só alguns risquinhos bem de levinho. Então, só para a gente recapitular, olha só como é que a gente pega para fazer brilho. A gente tem que colocar grafite aqui, porque senão não pega esse brilho. Muitos imaginam que o dente é todo branco. Aqui, ó, ele tem um brilho bem na pontinha aqui. Fazer com bastante cuidado, tá? Fazer só um pontozinho. A gente vem continuando, ó. Esse vídeo vai ficar bem longo, porque ele tem muitos detalhes aqui, ó. Eu só estou copiando as marcas de brilho. Não tem segredo. Fazendo bem de levinho para não... Porque alguns brilhos são mais fortes, aí eu tenho que apertar mais. Eu não posso sair apertando aqui de qualquer jeito. Reparem para você ver que tem uns que estão brilhando mais. Olha como é que a gente vai fazendo acabamento. A gente consegue fazer os efeitos bem reais. É isso que eu quero que vocês façam. Ter paciência. Aqui é só um toquezinho de brilho. Agora, já vou vir com a caneta gel branca e vou fazer alguns pontos de brilho aqui, ó. Eu não posso colocar muito não. Eu só vou dar alguns toquezinhos de brilho aqui, ó. Fazendo alguns que vão realçar mais um pouco. Isso aqui é só, igual eu falo, quando a gente dá alguns toques no nosso desenho, ele vai ficando mais realista. Então isso aqui é só alguns toquezinhos para ele melhorar. Se eu colocar muito, eu estrago o desenho aqui.
Então, pessoal, a gente está terminando essa aula. Espero que vocês tenham... fazer uns toquezinhos aqui também. Absorver todo o conhecimento aqui. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. E vamos pegar firme, fazer com calma, tá? Até a próxima aula.